Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 23 de julho. E eu gostaria de passar então a palavra para o nosso amigo Humberto. Saudações a todos, amigos. Mais um encontro sobre o Espiritismo na Arte, de Leon Denis, muito polvilhado, assim, com digressões gerais que nós estamos fazendo sobre estética e, às vezes, também um pouquinho sobre filosofia da arte. Hoje nós vamos falar mais de filosofia da arte do que de estética, embora essas duas coisas estejam sempre muito conectadas. Também porque, embora nós tenhamos vontade de avançar no livro, mas sempre que, ao final dos encontros, nós temos o nosso pequeno debate, aparecem questões que merecem ser retrabalhadas, como, por exemplo, no último encontro, a Débora, se não me engano, colocou algumas questões que eu hoje vou tratar mais detalhadamente. Mas antes disso, eu queria retornar à questão da oratória, uma questão à qual Leon Denis se dedica bastante, de maneira pioneira, e, ao contrário do que, às vezes, na imaginação popular está disposta, né, a paleta de artes, a oratória acaba não figurando como uma expressão artística. A gente imagina que é uma questão de comunicação apenas, ou de transmissão de informação, uma habilidade de professores, alguma coisa mais ou menos assim, ou de políticos, ou de advogados, etc., etc. Quando, na verdade, desde a antiguidade, e com toda razão, Leon Denis, na sua época, também enfatiza, por seus próprios méritos, uma arte. E é interessante Leon Denis ter dado essa ênfase, porque é, indubitavelmente, de longe, a arte mais aplicada na prática espírita. Não há possibilidade da gente comparar a oratória com outras artes. Talvez a segunda seja a arte literária mesmo, que, embora muito presente, quase onipresente, quase tanto quanto a oratória, vez ou outra, a arte literária ela dá lugar a estudos mais técnicos, mais secos, que não têm muito mérito artístico, ou a poesia, que já é uma outra variante também com suas próprias características. Então, por isso, é muito interessante a gente observar o que é que Leon Denis fala sobre a oratória. Me parece que nessa quarta parte do livro, uma das coisas, eu tenho vários trechos aqui que mereceriam ser lidos, mas eu vou gastar pouco tempo com isso, tá? Por conta da nossa escassez de tempo, mas basicamente a ideia fundamental por trás da valorização da oratória é uma valorização da estrutura do pensamento, de como o pensamento se organiza para ser melhor transmitido através da fala, através da escrita também, mas particularmente em relação à fala, ele vai dar ênfases específicas à entonação, ao ritmo, à maneira de colocar, todas essas características que são típicas da oratória e que não são típicas da linguagem escrita. Então, por exemplo, ok? Numa palestra, nós vemos, às vezes, as pessoas contarem piadas ou contarem casos que não são casos didáticos ou casos que realmente ilustram de maneira cirúrgica aquilo que está sendo dito, como, por exemplo, Leon Denis faz muito na sua literatura, mas na palestra nós vemos, às vezes, casos que são mais complementos ou enriquecimento quase que em função mesmo do estilo. E aí, em um trecho, pelo menos, Leon Denis vai destacar muito a questão da inspiração. Ele usa algumas metáforas interessantes, eu posso falar mais disso depois também, com átomos e moléculas. A gente precisa tomar um certo cuidado também com essas metáforas de época, porque em 1910, 1920, é o período que está se desenvolvendo o conceito moderno de átomo. Então, isso é um frisson, é uma questão daquele momento
todo mundo fala de átomos, de moléculas, de partículas, de irradiações. Então, esse vocabulário ele vai ser tomado emprestado para se falar do que aqui, muito provavelmente, é na linguagem kardeciana, o fluido específico, ou fluidos específicos que o artista coleta ou que interage, né, na atmosfera psíquica, que vem do espírito inspirador, da fonte de inspiração, seja lá como for, ou que estão impregnados mais profundamente no perispírito através de experiências em outras vidas, experiências de longo prazo. Então, todas essas questões mais, por assim dizer, vibratórias ou quase semimateriais, psíquicas, energéticas, elas vão aparecer neste livro, particularmente, sob a roupagem metafórica de átomos e moléculas e etc. e tal. Bom, mas aqui tem um trecho que eu acho que é interessante a gente destacar. A arte da eloquência forma-se da mesma maneira, porém com mais sutileza. No orador, as vibrações do espaço são poderosamente sentidas através do organismo, em consequência de um trabalho mais intenso, efetuado antes do nascimento, e pela ação de uma vontade muito mais forte. Cada orador, em graus diferentes, possui o dom da intuição mais ou menos desenvolvido. Em geral, as qualidades de um mestre da eloquência, então estamos aqui falando de, não é orador comum, sim, o mestre da eloquência, aqueles que as pessoas identificam como alguém que fala bem, não necessariamente o que é também o sujeito que compreende melhor o conteúdo. São coisas separadas. A arte de falar bem e o domínio do conteúdo. No movimento espírita, geralmente a gente mistura um pouco as duas coisas, não é? Bom, em geral, as qualidades do mestre da eloquência resultam de uma preparação realizada no espaço, graças à soma das impressões recebidas nesse meio. Segundo a disposição das, aí eu colocaria uma aspa, né? Moléculas materiais, a arte no homem, de letras ou no orador, é mais ou menos pura. Tendes a prova desse fato, considerando-se as diferentes classes de escritores, poetas e oradores. No escritor comum, pensamento é carregado de materialismo grosseiro. No poeta, o ideal, o símbolo. O mesmo acontece com o orador que, profano ou sacro, consagra seu órgão físico à defesa e difusão das ideias máximas e preceitos que quase emanam de Deus. Tem quase aqui para abaixar a bola, provavelmente, do orador e do escritor, mas a ideia fundamental de Leon Denis, é claro, isso perpassa o livro todo e toda a obra de Leon Denis, é a de que o artista ele deve buscar a comunhão divina. A comunhão com o divino é o estado máximo de estesia, é a contemplação do absoluto, como lá Platão e Aristóteles já tinham percebido, é o estado contemplativo da alma que vai iluminar a alma para que ela possa refletir essa luz que não é sua, é no máximo uma pequena fração sua, mas em geral uma luz da espiritualidade superior, de Deus, para as outras pessoas, né? Então, o artista necessariamente é médium, necessariamente, segundo a definição de Leon Denis, e penso eu muito em harmonia com as definições kardecianas sobre essa questão. Saltando 2 páginas, chegamos a um outro trecho que eu acho que merece a nossa consideração também. Segundo o número de vidas percorridas, segundo a vontade de estudar, de compreender, os átomos serão mais ou menos animados de uma vida própria e também de acordo com a flexibilidade da harmonia das linhas que lhe servirão de condutor. A obra criada será mais ou menos rica e elevada. De um lado, trabalho exterior, aquele que é ensinado durante a vida tangível. De outro, fixação dessas moléculas radiantes impregnadas de aquisições anteriores. Quer dizer, de certa maneira, se a gente tivesse aqui mais
linguagem sobre o inconsciente, talvez Denis tivesse preferido falar do inconsciente e de como essas impressões melhor gravadas nos refolhos psíquicos vão ser animadas pela inspiração ou pelo esforço do artista, pela dedicação, pela disciplina do artista e postas em movimento ou retiradas do estado de latência para um estado explícito, por assim dizer. E, por fim, na última página dessa parte, nós temos no antepenúltimo parágrafo, terceiro escalão dos artistas inspirados será o dos pensadores, filósofos e escritores. Achei muito interessante isso, porque ele colocaria pensadores e filósofos entre os artistas, entre o último nível dos artistas, que aqui correspondem mais ou menos a que, na terminologia dele mesmo, nesse parágrafo, seriam artistas da abstração, né? Seriam artistas das palavras, com certeza, ou dos pensamentos, num certo sentido, e pensamentos não sensíveis ou tangíveis, e sim abstratos. Considerando isso, e considerando a referência que depois ele faz à geometria, talvez a gente pudesse incluir até mesmo, por que não, matemáticos ou cientistas, também na categoria dos artistas. Numa compreensão assim, mais holista do fenômeno, nós poderíamos entender que parte do que os cientistas fazem, ou parte do que os cientistas formais, como os matemáticos, fazem, tem a ver também com essa inspiração mais de impulso, né? E uma preocupação com a elegância, com o equilíbrio, com a perfeição da forma, e com certeza, por que não, também engenheiros, de modo que essa inserção nos permite pensar, não estou dizendo que é assim, tá, gente? Mas eu gostaria de pensar que talvez a visão de Denis tenha se alargado tanto a ponto de considerar todo e qualquer ser humano necessariamente artista, necessariamente alguém que expressa a beleza na medida em que o seu trabalho envolve algum grau de competência, qualidade, eficácia, equilíbrio, harmonia, todas essas propriedades que, de novo, lá desde Platão e Aristóteles, estão intimamente relacionados com a beleza. Bom, vamos para, então, a apresentação. Apareceu, né? Apareceu. Ok. Muito bem. Retomando uma frase que nós já lemos no encontro passado, eu vou destacar novamente a característica que é bem a característica típica do espiritismo na sua avaliação a respeito da arte e da beleza. Leon Denis diz assim: o ápice do processo de evolução do artista é a comunhão definitiva com o pensamento divino. Isso é tipicamente denisiano, a gente poderia dizer. O êxtase na beleza, e aí eu diria, isso aqui é tipicamente espírita, ou tipicamente kardeciano, compreendida e realizada. Por que eu frisaria essas duas palavras como palavras muito kardecianas, ou muito espíritas? Porque o fundamento da transformação é um aclaramento do nosso entendimento, da nossa compreensão a respeito das leis da vida, do propósito das coisas e uma consequente realização prática daquilo que a gente entende como sendo o melhor ou o nosso curso de ação neste contexto. Entretanto, até agora a gente viu só a associação da beleza com o bem, com a comunhão divina, quando, na verdade, a arte se permitiu associar com várias outras coisas. Por exemplo, vejam esse poema aqui. Todas as flores que desabrocham, todas, falam do seu amor imenso e caloroso. Os mares azuis do leste e do oeste cantam sobre os seus feitos. Glorificado no jardim Juché.
pois ele é o criador de toda alegria. Salve, salve. Quem é o objeto desse poema? A dica mais quente é: ele é glorificado no jardim de Juche. Quem sabe qual é o jardim já sabe quem é o glorificado. Mas quem não sabe pode imaginar que, bom, as flores e os mares cantam as suas glórias e os seus feitos. É Deus? É um santo? É o general Kim Jong-il, né? O ditador da Coreia do Norte, que está relacionado com o Jardim de Juche, que é o Jardim da Revolução da Coreia do Norte. Então, a beleza, ela pode também ser usada de uma maneira instrumental, não para referir a algo necessariamente bom, mas porque ela, sendo um bem em si mesmo, né, a beleza, ela é o bem da forma, é um bem formal. Quem tem boa aparência, uma casa bonita ou fala bem, domina a forma. E esse bem da forma, ou essa virtude da forma, ela fala por si própria. Né? É uma virtude por seus próprios méritos também, que se evidencia por seus próprios méritos. Entretanto, a associação imediata e direta da virtude da forma com a virtude do conteúdo ou com outras virtudes quaisquer, não é uma associação que a gente deva fazer de maneira tão automática, porque sim, a boa forma ela pode se prestar a encapsular ou transportar um mau conteúdo. Você pode ter uma bela caixa, uma bela garrafa transportando um líquido sujo, ou você pode ter uma pessoa de boa aparência, inclusive de aparência elegante, né? Elegantemente vestida e etc. e tal, com bom gosto, com refinamento, com comportamento elegante, né? Ou seja, evidenciando uma boa educação formal e que, não obstante, é uma pessoa ruim. A gente pode pensar aí no mito de Lúcifer, que no cinema aparece frequentemente relacionado a uma pessoa bonita, né? Uma pessoa boa pinta, etc. Nós também conhecemos o ápice da estética militar, né? A estética nazista. E, inclusive, foi feito um grande investimento por parte do governo na época nessa associação entre o soldado do Reich e um ideal de perfeição que tinha que se revestir também, ou tinha que se expressar esteticamente. Então, Hugo Boss, as grandes fábricas de produtos, desde carros até produtos simples do dia a dia, elas tinham uma demanda político-ideológica forte sobre elas para produzirem o melhor pacote ou a melhor embalagem possível para tudo que tivesse relacionado com o Estado, tudo aquilo que pudesse ser símbolo de Estado, principalmente, sobre todas as coisas, o exército. Então, nós vamos ver essa preocupação estética e algumas pessoas podem, naturalmente, chegar à conclusão de que estética, então, não é algo de bom ou não tem nenhuma ligação com o bem em si. E eu diria que não, né? A estética, sim, a beleza, sim, tem ligação com o bem, é uma virtude por si mesma, porque, independente do líquido que você coloque na garrafa de cristal continua sendo mais bonita do que a garrafa feia. De modo que essa qualidade da forma, ela não nos enganou. Nós enxergamos a qualidade da forma e dizemos, poxa, que uniforme bonito, que bem cortado o estilo, etc. e tal. E, entretanto, isso não tem a ver com o outro padrão de virtude qualquer que a gente possa apontar. Por isso também é muito relevante a gente observar o seguinte: em relação a qualquer virtude, não é interessante que elas venham desacompanhadas das outras. É muito importante que as virtudes componham um todo orgânico, porque qualquer virtude isolada
pode produzir um vício, ou pode medrar junto com o vício, prosperar junto com o vício. Um exemplo, honestidade, ou então a veracidade, podem ser virtudes que se convertem em fanatismo, em um zelo desequilibrado ou doentio de manutenção da palavra, manutenção da honra até as últimas consequências. Então, a virtude isolada, quando ela vem desacompanhada das outras virtudes que lhe dão o ambiente propício do bem, ela pode ser mal direcionada. Aí temos alguns exemplos. O mito de Lúcifer, que a gente já citou, relação direta entre beleza e riqueza, que é uma coisa óbvia, totalmente verdadeira, porque onde a riqueza abunda, nós vamos observar que a região é mais bonita, mais bem cuidada, as pessoas estão mais bem vestidas. Então, há uma relação direta entre a feiura e a pobreza também. As pessoas podem se cuidar menos das suas casas, elas têm menos tempo e recurso disponível para terem trato estético, para darem trato estético, para se preocupar com a elegância. E, entretanto, essa relação direta da riqueza com a beleza e da pobreza com a feiura ou com a falta de estilo, de elegância, de arte, essa é uma relação puramente material. E não pode servir para fazermos juízo espiritual ou juízo moral ou qualquer outro juízo que não seja juízo material. Claro, se pessoas com exatamente o mesmo nível de renda ou regiões, cidades com o mesmo nível de renda, uma é horrível e a outra é belíssima, aí nós podemos falar que aquilo corresponde a algum tipo de traço de caráter daquelas populações, daquelas pessoas. Mas na medida em que isso seja fruto apenas da economia, de relações materiais, do poder e da liberdade que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm, nós não podemos fazer essa associação direta entre beleza e excelência, ou civilidade, ou qualquer coisa do tipo. Por fim, nós temos também a beleza como ferramenta. E a beleza como ferramenta, ela passa também, às vezes, despercebida como um mau uso, um exemplo de mau uso da beleza da estesia. A gente conhece, né? Quem tem a minha idade ou um pouco mais, famosíssimo cowboy do Marlboro, né? Que era um símbolo, obviamente, estético. Sujeito bonito, sempre num cavalo garboso, cavalgando, que é uma cena linda de se ver, e numa paisagem maravilhosa, não sei se em Montana ou Colorado, alguma coisa assim, com aquelas montanhas muito bonitas, pradarias e tal. Então, as associações que se faz entre vários níveis de estética, da pessoa até a natureza, elas são aí usadas maliciosamente para vender um produto questionável, produto que pode não estar associado à virtude, e isso serve para uma série de coisas, né? Desde apelos a beba Coca-Cola, alguma coisa assim, até associações que as pessoas fazem nas propagandas com, sei lá, mulheres de biquíni, por exemplo, para vender um determinado produto. Então, tudo isso precisa ser pensado com critério, com calma, com cuidado, para que nós não compremos, obviamente, associações diretas entre estética e virtude, porque em alguns casos pode ser inclusive o oposto. Mas a gente também pode dizer que isso não é o natural da estética, isso é uma perversão da estética. É um uso malicioso de um atrativo natural. Porque o atrativo natural, ele é naturalmente bom. Santo Tomás de Aquino, um sacerdote católico, né? As pessoas geralmente imaginam que a filosofia dos monges, dos sacerdotes, vai ser uma filosofia mais ascética, assim, mais contrária ao prazer, à boa vida. Em Agostinho isso é um pouco assim, mas em Santo Tomás de Aquino, pelo contrário, existe uma forte valorização da boa vida, da vida com prazeres, porque Santo Tomás de Aquino vai associar o prazer a uma inclinação que Deus colocou na alma para identificar as coisas boas. Então, se você tem prazer,
aquilo diz, de alguma maneira, à sua alma que você está diante de um objeto bom ou de uma relação boa, saudável com o objeto. Entretanto, claro, o prazer pode ser pervertido e corrompido em vício, que é não o gozo do prazer ou o uso do prazer, mas uma dependência em relação a esse prazer. Aí o prazer ele passa a se impor a qualquer custo, tudo vale, né? Inclusive coisas imorais ou antiéticas em nome do prazer, etc, etc, etc. Bom, já comentei essa questão dos átomos e das moléculas, né? Era ali a época de Rutherford, né? Do Röntgen, né? Na Alemanha, assim por diante. Para finalizar, então, a parte 5 do livro, realmente chegando no final, tem alguns comentários interessantes que ele faz sobre o espiritismo, que eu acho que merecem ser destacados. A gente, por conta da falta de capacidade de divulgação do espiritismo, né, porque ele acabou virando uma microbolha muito restrita, a gente desenvolveu até certo ponto um complexo de inferioridade ou uma certa reticência ao falarmos das qualidades do espiritismo. A gente diz isso meio que entre nós, mas na hora de apresentar para os outros, a gente apresenta mais humildemente, né? Como uma opção aqui no mercado das opções, e eu modestamente preferi aderir a essa opção, etc. e tal. Mas na época de Leon Denis ainda se falava de maneira muito assertiva a respeito das qualidades do espiritismo. Uma das coisas que me chamou a atenção foi essa frase, que o espiritismo dá ao pensamento um novo e vigoroso impulso. Traça na história dos seres e dos mundos. Olha que interessante aqui, será que é uma construção poética? Será que é uma posição filosófica de Leon Denis a respeito do papel do espiritismo? Será que parece que ele está querendo dizer isso? É uma fase pela qual cada mundo precisa passar, né? A fase da naturalização, da normalização do contato com os mortos, do contato com os espíritos não mais corporificados e encarnados. É uma linguagem muito forte, né? Porque não está falando da Terra, está falando dos mundos no plural, quase como se o espiritismo fosse um fenômeno ou uma fase típica que ocorre em todo lugar, por assim dizer, universalmente. Um círculo imenso que permite todos os sonhos, todos os voos da imaginação. Ele abre novas saídas para tudo que faz, o poder, a grandeza, a beleza do universo. Assim, linguagem muito grandiloquente e que merece que a gente lance uma reflexão a respeito do que nós temos feito nesse sentido, se nossa prática tem estado aquém ou de acordo com esse grau, né, de expectativa, por assim dizer. Na página seguinte, eu não tive tempo aqui de colocar no slide, mas eu vou ler no texto mesmo. Sem dúvida, fazer pensar é nobre. Aqui ele está fazendo uma crítica já a certos desvios ou perversões do pensamento. Tem um pouco a ver com essa crítica que eu fiz da estética mal aplicada para outros fins, pouco atrás. Então, fazer pensar é nobre, mas o que é mais nobre e mais meritório do que fazer pensar é elevar a alma em direção às alturas onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor. É ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhe permitirá sentir, não mais por seus órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos as alegrias da vida superior. Então, essa é a maneira positiva de se falar da coisa. A maneira negativa vem mais 2 páginas à frente. Parece que a nossa época tem um gosto particular pelos tóxicos. Está falando do oposto do que seria a expectativa, né? Este é o ideal. Aqui eu entrego a vocês o real, como é que tem acontecido, o que tem sido das coisas, da aplicação da arte. Na ordem material, esse gosto pelos tóxicos se traduz pelo uso
imoderado do álcool e do tabaco, né? Ele, inclusive, diz imoderado, né? Quer dizer, não tem assim um cunho assim, taxativamente excludente. Até mesmo o ópio, o éter, de outras drogas maléficas, de tudo que provoca as desordens físicas, a ruína da saúde, faz a raça definhar. Na classe intelectual, esse gosto se manifesta por uma espécie de predileção por uma literatura e espetáculos pervertidos. Aqui o mal é ainda mais grave. Olha só, então temos no começo todas as drogas e todos os vícios. Depois tem uma coisa mais grave, que é a perversão da literatura. Ele entende como sendo pior do que a drogadição ou o vício. O mal é ainda mais grave, porque é a consciência, o senso moral, a dignidade do homem que são atingidos. É a perversão do espírito, efetivamente. Daí resulta uma expansão dos apetites sensuais, quase falei sexuais, né? Ato falho. Uma orientação defeituosa da vida e das faculdades. Então, aqui ele está falando fundamentalmente do quê? De um tipo de literatura, provavelmente um tipo de filosofia, um tipo de cultura e um tipo de arte específicos que fazem desabrochar em nós o que nós temos de pior. Como é que a gente para? Calma aí, gente. Aqui, stop share. Ok. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui para que a gente tenha um tempo mais folgado para discutir esses vários problemas. O que eu quis enfatizar, então? Em primeiro lugar, sim, o talento e até mesmo a beleza podem ser pervertidos por mau uso. Quando Leon Denis fala especificamente de tóxicos intelectuais, ele está associando esse mal ético, provavelmente, a uma certa competência, uma certa qualidade. Se não são éticos, tem que ser o quê? De estilo, de facilidade, de talento, de habilidade na construção das palavras, dos pensamentos, na apresentação de imagens, na construção, né, musical, seja lá qual for a maneira, a forma de expressão daquilo a que ele está se referindo. Por outro lado, ele também enfatiza vezes suficientes ao longo do livro todo que, em oposição a esse mau uso, o bom uso deveria ser um uso onde a estesia está intimamente, ferreamente atrelada a um senso ético-moral. É uma preocupação com a promoção do ser humano, com o florescimento do ser humano, das suas faculdades para a comunhão com Deus, né? Isso está também claramente apontado na obra como um todo. E assim a gente encerraria a quinta parte do texto. Muito bem. Então, enquanto vocês veem se alguém coloca alguma questão, eu e o Fabrício também vamos precisar, e já anunciamos que agora a gente vai precisar, depois desse encontro de hoje, de umas 3, 4 semanas de férias. Nós vamos retornar das nossas férias já na parte 6 do livro, na sexta parte. Então, vamos continuar com esse livro, só que não daqui a 15 dias exatamente, talvez daqui a 4 semanas. A gente vai anunciar daqui a pouquinho no grupo. Luiz, pode fazer a sua pergunta, Luiz. Ok. Olá, Humberto, tudo bem? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Veja bem, Humberto, você citou um pouco mais no início a questão de Leon Denis estender o conceito de arte para algumas áreas que a gente não consideraria, a princípio, como sendo da arte,
e isso estando vinculado a alguns atributos que poderiam ser percebidos na ação daquele que atua nessa área. Aí eu te pergunto, com relação ao contrário, se quando nós estamos no campo da arte e a expressão artística está desprovida desses atributos que levam Leon Denis a estender o conceito para áreas externas, né? Do nosso ponto de vista. Eu gostaria, por favor, que você comentasse sobre isso. Se nós estaríamos autorizados, então, a partir desse entendimento de que a ausência desses atributos desqualificaria, ou melhor, faria com que o conceito de arte pudesse deixar de ser atribuído àquela expressão supostamente artística. Excelente, compadre. Olha só, um exemplo muito interessante dessa visão dilatada da estesia é o trabalho todo do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era artista, mas também era engenheiro. E na sua engenharia, ele era um competente engenheiro, ou seja, ele produzia máquinas funcionais, às vezes com mais eficiência do que as alternativas da época, mas ele era, ao mesmo tempo que ele era engenheiro, ele era arquiteto. E a gente observa todas as máquinas do Leonardo da Vinci, a gente vai perceber que todas são maravilhosas, são belíssimas. Ou seja, não há contradição ou mesmo separação entre a funcionalidade, a elegância e a beleza. Essas coisas elas estão perfeitamente integradas. Isso, assim, um exemplo de muitos. A gente pode dar um grande número de exemplos de gênios da arte e da ciência, ou então de uma ciência que olha para a qualidade estética, ou de uma arte que olha para o equilíbrio e para a verdade, digamos assim, da natureza. Como eu já disse outras vezes, o meu estilo de filosofia ele é muito formatado pelo pensamento de Goethe, que era um poeta e biólogo, não era exatamente um filósofo. Mas nessa atividade dupla de artista-cientista, poeta e biólogo, Goethe ele cria uma espécie de filosofia que faz a ponte entre a arte e a ciência, que é muito influente depois. Um dos subprodutos, né, das suas teorias é o próprio Turner. A gente viu anteriormente alguns quadros dele. E aí tem várias outras influências, vários outros exemplos, né? Arquitetura orgânica, goetheana e tal. Mas, basicamente, qual que é a ideia dele? A arte ela é tão mais influente, apelativa ao senso de realidade das pessoas, quanto mais real ela for. Real não no sentido de copiar a natureza. Ela pode, inclusive, criar coisas que não estão na natureza. Por exemplo, o Goethe achava que havia sentimentos foram produtos de artistas. Vários sentimentos nenhum ser humano sentiu antes, só depois de ler Édipo Rei, ou Hamlet, ou Otelo, ou a Divina Comédia, ou, e assim por diante, Dom Quixote, é que esses sentimentos eles foram introduzidos na espécie humana. Tá? Então, até então, nenhum ser humano tinha vivenciado ou percebido que vivenciou aquilo. Mas a partir do momento que o artista, numa esfera mais elevada, contempla ou capta ou se lembra daquele sentimento, todos nós conseguimos nos relacionar com aquilo. Exemplo excelente é o despertamento ético para a questão do racismo na cabana do Pai Tomás. A cabana do Pai Tomás foi um best-seller, né? O segundo maior livro vendido no século XIX inteiro, depois da Bíblia, e é um livro que tem uma função capital nas lutas todas contra a escravidão, porque ele despertou pessoas para o
fato de que o que elas faziam era anticristão. Então, quer dizer, de uma forma muito hábil, ela coloca os sentimentos cristãos, a doutrina cristã, em jogo com os embates ligados à escravidão, e a partir desse jogo, ela consegue levar o leitor não a concluir conceitualmente, mas leva o leitor a sentir como ele, enquanto cristão, vive uma contradição ao ser racista ou escravagista. Então, esse livro especificamente, ele operou uma transformação espiritual na humanidade inteira. A partir daí, inúmeras influências literárias vão também executar uma repetição, quase que uma ressonância dessa função em outros ambientes culturais, inclusive muito no Brasil. O livro influenciou, por exemplo, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, que foi um dos maiores abolicionistas, uma série de outras pessoas assim que a gente pode até não saber que foram influenciadas. Mas essa é uma possibilidade que Goethe, pela primeira vez, vislumbrou para a arte. Da arte enquanto acréscimo do senso de realidade para toda a espécie humana. Então, o artista, para o Goethe, seria alguém que comunica algo tão forte, tão real, que mesmo que as pessoas jamais tenham visto aquilo antes, aquilo parece ficção, parece uma inovação, mas aquilo, na verdade, é um despertamento para uma realidade nova que, a partir do artista, a partir daquela obra, passa a ser vivenciada. Então, quer dizer, é um sentido muito profundo, muito elevado do papel da arte. Claro que não é o único sentido possível. E desde do sentido clássico, lá de Platão e Aristóteles, até esse de Goethe, pelo menos, a gente está falando sempre de uma arte que precisa expressar a beleza. Ela só é verdadeira, só é arte enquanto arte, na medida em que ela é uma expressão da beleza. Mesmo nos exemplos que eu dei para um mau uso da arte, uma má aplicação da arte, a gente está falando de uma arte que produziu uma beleza e que fez um uso malicioso da beleza como um atrativo, um mecanismo de manipulação, por exemplo. Agora, um outro sentido de arte, onde não existe beleza na produção artística, é possível, mas esse não é o sentido de que trata Leon Denis, por exemplo. Leon Denis, no livro, da primeira à última página, ele vai associar muito fortemente a arte à expressão da beleza. Até mesmo quando ele fala da corrupção, que foi os 3 exemplos ali que eu tentei colocar, né? Dos encantos de Lúcifer, da farda feita pela Hugo Boss, se não me engano, e da propaganda do Marlboro, né? São 3 exemplos de mau uso da beleza, mas a gente não consegue fechar os olhos para o fato de que o resultado é belo ou esteticamente agradável. Então, excluir a dimensão da beleza da arte coloca em questão se aquilo ainda é arte ou não, se não é um outro tipo de fazer, um outro tipo de manufatura, um outro tipo de ação humana. Pode ser indústria, pode ser comunicação, você está tentando transmitir um significado sem o recurso da beleza, sem o atrativo da beleza. Eu não sei que outras possibilidades haveria, né? A gente teria que pensar, mas no conceito clássico de arte, de fato, essa ligação com a beleza é necessária, ela não pode ser eliminada. Obrigado, Humberto, excelente. Fux, pode falar a sua contribuição, Fux. Você está no mudo. Esse assunto faz as coisas borbulharem, né? Eu já tive 3, 4 perguntas aí para o Humberto, que vão se substituindo assim. Mas essa questão do Marlboro, Humberto, não seria uma disfunção, enquanto que a arte, ela é arte em si. Agora, quando ela se submete, por exemplo,
a ser uma arte de fundo comercial, ou uma arte de, enfim, ela não é simplesmente o belo pelo belo, é alguma coisa que se torna submissa a uma outra finalidade. E aí, às vezes, se critica a finalidade com que a arte é utilizada, mas não a arte em si mesma. Uma outra questão por exemplo, quando se chama de arte alguma coisa que nem é feito, talvez, com essa finalidade. Me veio aqui a arte rupestre, que eram desenhos feitos de natureza mágica para produzir resultados de caça, de colheita, e ele não tinha um compromisso com a beleza, e hoje se chama de arte o resultado desta produção. O que você teria a nos dizer a respeito? Exemplo capcioso, né? Difícil. Mas eu diria basicamente o seguinte: até certo ponto, quando não houver de fato o elemento estético, existe essa possibilidade de ser um fazer, uma atividade humana onde o elemento estético não está presente. Não existe uma tentativa de transcendência pela forma, que é isso que é estética, né? Esse seria, digamos, a explicação do dicionário da beleza, e que é uma tentativa de transcendência pela forma. Você produz satisfação, você produz grandeza, você produz um horizonte dilatado através da mera forma e não através do conteúdo. Deixa eu desligar aqui o celular. Perdão, gente. Então, existe essa possibilidade de você estar engajado numa ação que não é uma ação estética e, portanto, ela é muito questionavelmente uma ação artística. O que não quer dizer que ela seja uma ação inútil. E, por exemplo, quando o sujeito escreve um texto informativo, esse texto, uma placa de trânsito que sugere que você deve ir para a direita para chegar em determinado lugar, essa sinalização ou esse símbolo pode cumprir perfeitamente a sua função sem ser estético, sem ser belo. E a gente não olha para a placa de trânsito e diz que é bonito e nem que é uma obra de arte, né? A gente diz, olha, isso aqui é uma expressão comunicativa humana, que quer dizer que eu deveria virar para a direita. Então, se essa expressão é puramente comunicativa, a gente deve questionar se elas não se assemelham mais, essas imagens, a placas de trânsito ou a um texto que quer dizer alguma coisa, registrar historicamente alguma coisa, um livro de história, do que propriamente arte. No entanto, eu acho questionável que essas pinturas rupestres não tenham preocupação estética, porque há pesquisas antropológicas boas também, mostrando que sim, tem uma enorme dos artistas, um investimento que para a época, né, o sujeito andava nu, ele não tinha nenhuma reserva, não tinha conta no banco, tinha nada, saía para conseguir o alimento de cada dia e tudo, e tinha uma técnica, uma qualidade, assim, uma exatidão do traço que sugerem que o sujeito investia uma quantidade muito grande de tempo ali para que aquilo fosse apenas comunicação. Então, ou ele estava buscando a excelência da forma estética, ou ele achava aquela atividade sagrada e realmente aquilo não era a galeria dele, mas era a igreja dele. Era, de alguma maneira, o templo onde ele manifestava a sua admiração pela natureza, pelo espírito do búfalo, seja lá pelo que fosse. Há um documentário, eu agora não vou conseguir lembrar o nome, mas existe uma caverna no sul da França, há um longo documentário sobre achados, pinturas rupestres nessa caverna, e de 10 mil anos atrás, ou 15 mil anos atrás, realmente coisas assim ancestrais, muito pré-civilizatórias, muito antes da agricultura e tal. E a qualidade técnica e os simbolismos envolvidos nessas pinturas são tão
complexos, né, tão refinados, que os pesquisadores chegaram justamente a essa ideia. Olha, esse povo aqui, ele fez um investimento capital, quase que arriscando a sua sobrevivência, para que isso aqui não fosse só um gesto comunicativo, por exemplo. Digamos assim, essas pinturas, elas são tão impecáveis que elas refletem uma tentativa quase de alcançar a glória daquela tribo, provavelmente pequena ali, de poucos indivíduos que moravam naquela caverna. Obrigado, Humberto. Isabel, pode... Oh, desculpa, Fluxo, você está no mudo. Acho que essa lascou mesmo. Talvez, se alguém conhece esse livro, possa postar um link. Pode ser lascou, sim. Acho que o Fux estava falando alguma coisa, mas Fux, você está no silencioso. Não, ia dizer que, de fato, acho que eu fui muito simplista nessa abordagem que eu fiz das obras rupestres. Você lembrou aí esse aspecto religioso, de reverência, é muito mais complexo. Eu fui muito linear nessa minha observação. Não, mas, de fato, quer dizer, há casos em que é possível que não haja preocupação estética mesmo, né? Isabel, pode fazer a sua pergunta. Eu já não me lembro muito bem, foi há bocadinho quando falou do Goethe e do sentimento. Porque ele vivenciou isso também, porque ele próprio foi agente no Werder, que despoltou todos aqueles suicídios, não é? E que mais tarde, já na espiritualidade, veio a arrepender, não é? Mas tem a ver com tudo, não é? Com o sentimento e com o despoltar sentimentos ou criar novos. Isso é que eu achei interessante. Nunca tinha pensado nisso em relação a Goethe, porque a minha formação é de germânicas. Diga. Não, tem tudo a ver. Por quê? O Werther foi escrito para que ele não cometesse suicídio, né? Ele estava determinado a se matar e tinha o pensamento fixo nesse romance, né? Nessa moça, que era a paixão da vida dele. O Werther é praticamente a história dele transcrita, né? Não é assim uma obra muito de ficção, né? É romanceado, mas fundamentalmente foi aquilo que aconteceu com ele. E com o pensamento fixo ali há muito tempo, semanas e semanas nessa questão, ele decide, exatamente, alguém disse aqui, uma válvula de escape, né? Ele decide escrever essa história com o desfecho do suicídio, e aí quando ele termina, ele diz: eu tive uma sensação de alívio, porque eu encontrei uma maneira de fechar essa história com todo o sofrimento, toda a tragicidade que a história contém, sem precisar terminar com a minha própria vida, né? Então, a arte substituiu a sua própria vida. Agora, claro, teve um resultado horrível, um resultado nefasto sobre outras pessoas com menos equilíbrio, né? Que viram ali quase uma inspiração. Obrigada. Nós vimos aqui na nossa cidade, um outro encontro, uma delegada comentou o caso de duas moças muito jovens após o suicídio de um roqueiro famoso, né, o Kurt Cobain, que era vocalista de uma banda de rock, se suicidou de uma forma muito trágica. Essas duas moças daqui da nossa cidade foram para um centro esportivo e tentaram cometer suicídio. Uma atirou em si mesma, a outra, no último momento,
desistiu do ato, né? Teve o bom senso de desistir do ato. Mas o que acontece? Não foi exatamente uma obra de arte que inspirou, mas em alguns momentos, celebridades, exatamente por conta do apelo poderosíssimo que a arte provoca, produz em nós, essas celebridades elas podem servir de catalisadores ou de ímãs, né, que realmente arrastam um monte de pessoas sem o seu conhecimento ou a milhares de quilômetros de distância para fazerem o que fazem. Está acontecendo muita coisa aqui no chat, né? Ah, sim, é mais ou menos isso que eu acabei de falar, isso que a Cristiana está dizendo aqui agora, né? Quer dizer, é possível que o sujeito não esteja de uma maneira harmoniosa e homogênea, integrado em si mesmo, e ele possua a virtude do bem falar, de cantar, de escrever, de pintar, seja lá o que for, mas na medida em que essa virtude ela está muito isolada na personalidade daquela pessoa, no espírito daquela pessoa, ela inclusive pode servir de veículo para expressar as perturbações da pessoa ou comportamentos afetados que venham a influenciar as outras pessoas que começam encantados pelo elemento estético e terminam envolvidos num estilo de vida questionável ou em atos de rebeldia assim, extremos, né? Contra até a natureza, a vida, o Criador, etc. e tal. A gente pode ver muitos exemplos, como de Nietzsche, por exemplo, que, em parte, qualifica muito perfeitamente como esse artista do pensamento de que Leon Denis fala. Que há, com certeza, os filósofos que são muito menos palatáveis, muito menos elegantes, muito menos atraentes, mas Nietzsche era um filósofo literato, um filósofo poeta, sujeito que dominava profundamente as regras da oratória, da retórica, sobre as quais, inclusive, dava aulas. Então, a capacidade desse sujeito de transmitir os seus ideais, muitos deles, obviamente, perturbados e que afetavam a sua própria vida, levavam sofrimento para a sua própria vida, terminou de uma forma muito trágica, assim, né, nas raias da loucura mesmo, né? Toda essa influência acaba fazendo, inclusive, com que a arte ou a estesia tenha uma triste imagem na nossa cultura, porque nós associamos muito diretamente a drogadição, a uma sexualidade libertinosa, ao suicídio, a comportamentos subversivos, enfim, dependendo do nicho artístico, obviamente, da época, etc., 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 isso já desde a antiguidade, isso não é uma novidade. Afinal, foi nos fenômenos religiosos e artísticos, onde se misturavam hinos, música, dança e também celebração e adoração aos deuses lá da Babilônia, se inventou a cerveja. A cerveja foi inventada para que as pessoas ficassem inebriadas durante essas festas públicas, que eram festas ao mesmo tempo religiosas e artísticas, né? de dança e canto. E essa relação entre o transe, um certo estado assim de fluidez mental, de falta de inibição mental, da consciência, e a própria atividade artística e, às vezes, religiosa, essas são relações que existem ali desde que surgiu a humanidade. E, às vezes, nós também nos permitimos certas coisas com base nessas memórias ou nessas disposições atávicas, telúricas. Gratidão, Humberto. Você tem alguma consideração final para fazer antes da gente ir para esse encerramento? Não, acho que não.
Agradeço novamente a presença de todos, as sempre ótimas questões nos levam a pensar, não necessariamente vão encontrar boas respostas, mas a gente tenta reagir a todas no sentido de refrescar para a nossa consciência a importância dessas questões. Se no final das contas a gente sair daqui percebendo que isso é relevante para a nossa prática do Espiritismo, no nosso estudo do Espiritismo a gente deve considerar questões como a essência da arte, ou onde a arte entra em atividades que nós nem percebemos que ela está, ou então onde que a estética entra e qual é o papel da estética dentro da nossa prática do Espiritismo. Eu acho que isso ajuda a gente a entender uma série de coisas que já acontecem e também projetar melhor outras coisas que estão por fazer. Gratidão. Então, para nossa prece de encerramento, eu gostaria de convidar a nossa amiga que está lá na África, a nossa querida Amélia. Boa noite a todos. Eu vou pedir a todo mundo para elevar o pensamento. Como é habitual, a arte na minha vida está sempre em primeiro lugar e eu vou cantar. É claro que não vou cantar como artista, porque eu não sou, mas vou cantar para Jesus. E vocês aproveitem e põem um pouco de algodãozinho nos vossos ouvidos, porque eu vou cantar para Jesus. Eu vou cantar o hino da Siaca, o hino da Casa de Caminho. Tá certo? Então elevemos os pensamentos, por favor. Eu vou trabalhar em Angola com Cristo Jesus no coração. Eu vou trabalhar em África com Cristo Jesus no coração. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. Eu vou trabalhar no planeta com Cristo Jesus no coração. Eu vou trabalhar no universo com Cristo Jesus no coração. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. Eu vou trabalhar na Siaca com Cristo Jesus no coração. Eu vou trabalhar na Siaca com Cristo Jesus no coração. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. A paz será a minha bandeira. O amor será a minha meta. A paz será a minha bandeira. O amor será minha meta. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, te elevamos o pensamento para te agradecermos
pela oportunidade. Te agradecemos por mais estes estudos, pelos mentores que coordenam esses estudos, pelos amigos como Humberto e Fabrício, que na Carmo são instrumentos desse trabalho. Agradecemos, Senhor, pela encarnação, pelos reencontros que vamos ter. E assim, Mestre amado, juntos lhe pedimos que louvemos ao Pai este momento de elevação das nossas energias, de elevação do nosso pensar, do nosso sentir, de elevação da nossa paz, de querermos um planeta mais homogéneo, um planeta mais em paz, um planeta com mais alegria, mais humor, mais arte, mais beleza, mais harmonia, mais reencontro. Assim, Senhor, que essa energia de amor que está sendo gerada agora por todos os participantes deste grupo, os seus mentores, os amigos que acompanham, potencializada por si, senhores, possa ser encaminhada para o planeta Terra. Que abrace, Senhor, Gaia. Que envolva, Senhor, essa energia aos chakras do planeta Terra. Que envolva os meridianos da Terra. Que envolva os povos da Terra. Neste momento de alguma tribulação, de alguma dor, mas que sabemos que o momento de transição é um momento necessário para o desenvolvimento do planeta e do cidadão. Que essa energia de amor, Senhor, envolva as famílias, envolva as ciências, para que elas produzam saber a favor da vida humana. Envolva a arte que constrói, o belo que constrói e que eleva, o belo que une, a arte que une, a arte universal, o belo universal. E que esta energia, Senhor, envolva todos os hospitais, quer do lado ponderável quanto do lado imponderável, Senhor. Que envolva todo o processo Covid, envolva todos os doentes do corpo e da alma, envolva, Senhor, todos os trabalhadores do bem, onde eles estiverem. Seja que segmentos religiosos pertencerem. Que essa energia do amor e da paz envolva aqueles que ainda hoje pensam que são nossos inimigos. Alguns pensam que são inimigos da doutrina, pois sabemos que o amor sempre vence, o amor vence. E assim que possamos ter oportunidade, e ainda na carne podemos fazer as reconciliações necessárias, Senhor. Que essa energia envolva todos os nossos irmãos que já partiram e que trabalham do lado espiritual, que trabalham nesse processo da transição planetária, que recebam o nosso carinho, recebam a nossa prontidão, recebam o nosso amor, recebam essa questão do estudo da filosofia, essa questão do estudo da arte, da necessidade, Senhor, de nos abrirmos ao amor, de nos abrirmos ao belo que constrói. Que essa energia envolva os centros espíritas, que envolva todos os segmentos filosóficos espirituais, que envolva a problemática trazida por Kardec, fora da caridade não há salvação, para que possamos sentir, possamos pensar, possamos, Senhor, fazer a mudança que necessitamos em nós, no planeta, no espaço, mas começando por nós. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade.
Queremos agradecer mais uma vez por este momento de união, por este momento de elevarmos as nossas almas que estão genuflexas, já que os nossos corpos não precisam de estar. Como diz o nosso Leon Denis, não importa a posição em que o corpo esteja, quando a alma ora. Por isso, Senhor, Mestre Jesus, receba também o nosso abraço e o nosso agradecimento. E assim, fonte divina, Pai, Mãe amantíssimo, receba também nossa gratidão e nosso amor. Que a paz reine nos corações de todos os seres, da biodiversidade, da geodiversidade. Que haja união da natureza no geral. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por este momento. Assim é. Gratidão, Amélia. Pessoal, então, a gente vai entrar em contato com vocês, avisando o período que a gente vai entrar de férias do grupo, e a gente mantém em contato com vocês através do WhatsApp. Então, tenham todos uma boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal da Europa, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. E boas férias para vocês, hein?